Pedro sentiu o peso do nervosismo enquanto via o horizonte se estender diante dele. A estrada de terra batida, estreita e sinuosa, parecia um caminho sem fim. O vento cortante sussurrava entre as árvores altas, como se quisesse contar segredos antigos que ninguém deveria ouvir. Ele já estava há horas na estrada, e o sol ainda estava baixo no céu, lançando uma luz suave, mas estranha, sobre a paisagem. Ele sentiu que algo estava prestes a acontecer, mas ainda não sabia o que era. A recomendação de seu pai para ir trabalhar na fazenda do Sr. Mateus parecia ser a única saída. Após meses de dificuldades financeiras, a oferta parecia a única chance de garantir um futuro melhor. Seu pai, com a voz calma, havia falado tanto sobre o fazendeiro, dizendo que ele era um homem de boa índole, um velho amigo que sempre o ajudou no passado. Por isso, quando o Sr. Mateus chegou a dar trabalho a Pedro, ele acreditou que estava entrando em um lugar seguro. Ao chegar na entrada da fazenda, Pedro sentiu a sensação de estar em outro mundo. A grande porta de ferro forjado parecia imponente demais para ser apenas a entrada de uma fazenda. As figuras de ferro, esculpidas em formas de animais selvagens, estavam ali, como se observassem quem passasse, com os olhos vazios e impenetráveis. A luz do dia filtrava entre as árvores altas, mas a sombra que caía sobre o caminho dava uma sensação de desconforto. O aroma de terra molhada misturado com o cheiro de madeira queimada preenchia o ar, tornando tudo ainda mais denso. Sr. Mateus estava à espera, encostado em uma das colunas da entrada, com um sorriso afável que mais parecia uma máscara. Sua aparência era envelhecida, com cabelos grisalhos e uma barba espessa que contrastava com a pele bronzeada pelo sol. Seus olhos, no entanto, eram sinceros, jovens e penetrantes, com uma energia que Pedro não conseguiu decifrar. O fazendeiro o cumprimentou com uma mão forte, mas Pedro sentiu um arrepio ao tocar sua pele. A sensação passou rapidamente, mas ficou marcada. "Bem-vindo, Pedro. Seu pai falou muito de você", disse o Sr. Mateus com uma voz profunda e acolhedora. "Estou feliz que você tenha decidido vir. Temos muito trabalho a fazer por aqui." Pedro forçou um sorriso, sentindo-se um pouco mais aliviado, mas a estranheza do lugar ainda o incomodava. Ele não conseguia entender o que parecia errado, mas havia algo no ambiente que o faria sentir-se deslocado. Enquanto caminhavam pelo portão de ferro, Pedro olhou ao redor, maravilhado com a grandiosidade da propriedade. As plantações eram vastas, os campos de grãos se estendiam até onde os olhos conseguiam alcançar, e o gado pastava tranquilamente nas colinas distantes. No entanto, por mais que o lugar fosse belo, havia algo em sua quietude que parecia antinatural. O silêncio era denso, pesado. Não havia canto de pássaros ou zumbido de abelhas, como seria de se esperar em uma fazenda próspera. Ao longo do caminho, o fazendeiro se mostrou cordial, explicando como a fazenda estava se expandindo. "Estamos adquirindo mais gado, mais terras, e os campos estão se expandindo. Tudo isso exige mais mãos para trabalhar, claro. O número de trabalhadores já é específico, 47 no total, mas com você, faltam apenas 9. Estou interessado em contratar mais alguns homens. Preciso de pessoas de confiança." Pedro, ainda absorvendo a imensidão da propriedade, não poderia deixar de se sentir desconcertado com o número de empregados. Como uma fazenda tão grande é procurada por mais pessoas? Ele olhou para os trabalhadores que encontrou ao longo do caminho. Todos ficaram tão concentrados em suas ações que não prestaram atenção no novo funcionário. No entanto, algo em seus olhares vazios parecia inquietante. Era como se estivessem todos em um estado de apatia, como se não quisessem realmente estar ali. Alguns levantaram os olhos para Pedro, mas logo voltaram a trabalhar, como se estivessem com medo de fazer mais contato do que o necessário. "Eles são bons homens, todos eles", disse o Sr. Mateus, percebendo o olhar curioso de Pedro. "Cada um tem sua história, mas todos sabem o que é trabalho com dedicação. Eles são parte da família agora." Pedro não sabia o que pensar. A fazenda parecia um lugar próspero, mas ao mesmo tempo havia algo nela que parecia errado, como se estivesse escondendo uma verdade sombria, algo que não podia ser visto à primeira vista.
Ele olhou ao redor novamente, tentando captar algum sinal do que poderia ser. O que os trabalhadores realmente estavam fazendo ali? Porque ele estava começando a sentir que não era bem-vindo, apesar das palavras amáveis do fazendeiro. Ao chegarem à casa principal, Sr. Mateus o levou diretamente para o refeitório, onde os outros trabalhadores estavam reunidos. A mesa estava cheia, com comida farta, e os homens apenas calados, mas não desconfortáveis. Pedro mandou-se, e logo o fazendeiro pediu para que todos lhe dessem boas-vindas. "Este é Pedro, o novo membro da nossa fazenda", anunciou Mateus, com um sorriso. Mas ao olhar para os rostos ao redor da mesa, Pedro percebeu que ninguém parecia realmente feliz com a chegada de um novo trabalhador. Eles o observaram com um olhar vazio, quase como se estivessem calculando algo. Os olhos de um dos capatazes, um homem alto e de rosto marcado, fixaram-se em Pedro por um tempo longo demais. Depois de um momento tenso, o capataz disse apenas: "Bom trabalho, Pedro. Espero que você fique aqui." Essas palavras, ditas sem qualquer emoção, causaram um calafrio na espinha de Pedro. Mas ele apenas concordou, tentando ignorar o desconforto crescente. Após a refeição, o Sr. Mateus o conduziu até os alojamentos dos trabalhadores, explicando que ali ele teria um lugar para descansar. A noite caiu rapidamente, e enquanto Pedro tentava se acomodar em sua cama, ele não conseguiu afastar a sensação de que estava sendo observado. O vento uivava lá fora, como se chamasse por algo, e o som da madeira rangendo nas paredes parecia uma presença invisível, esperando algo. A lua cheia começava a aparecer no horizonte, iluminando a fazenda com uma luz fria e prateada, e Pedro sentia uma inquietação que não conseguia explicar. Algo estava prestes a acontecer, e ele sabia, no fundo de seu ser, que sua chegada à fazenda não era apenas o começo de um novo trabalho. Era o início de algo muito mais profundo e aterrador.